Olá, amados irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos hoje, no dia 12 de novembro, sexta-feira, onde a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória do martírio de São Josafá, bispo e mártir. Todo mártir é aquele que derrama a sua vida por meio, então, do seu sacrifício amoroso a Cristo, e a sua oferta agradável se torna semente para a própria igreja. Se dizia, sobretudo no tempo do martírio, aonde se morria um mártir, se fecundava e nascia várias igrejas. A Igreja de Cristo. Peçamos, portanto, que a exemplo deste grande homem, possamos também nós gastar, entregar e doar a nossa vida por amor a Cristo. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente, amados irmãos e irmãs, o relato da memória de hoje. Josafá nasceu na Ucrânia em 580 e foi morto na Bielorrússia em 1623. Monge e bispo, dedicou-se ativamente à reforma da vida monástica, lutou pela unidade da Igreja e trabalhou para a promoção social do povo. Tendo enfrentado a hostilidade dos poderosos, foi marginalizado por cristãos sectários. Seu exemplo nos convida a sermos fortes e perseverantes no empenho pela unidade dos cristãos. Amados irmãos e irmãs, hoje contamos, portanto, com o exemplo deste bispo
que deu a vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos fala, de certa maneira, de uma urgência profunda e absoluta para a manifestação e revelação do Filho de Deus. Quando olhamos para o texto de hoje, certamente nos vem à mente o fim dos tempos, o fim do mundo. Evidente que o que nós estamos refletindo, aquilo que está sendo colocado para cada um de nós, se trata, sobretudo, do caminho iminente da ida de Jesus para o Calvário. Portanto, ele vai nos revelando e vai nos ponderando algumas realidades de urgência para o reino. Como ouvíamos, por exemplo, o Evangelho que diz, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Então, de certa maneira se revela, São Lucas está revelando que esta vinda gloriosa, esta vinda iminente e, sobretudo, se nós ponderarmos o aspecto do tempo em que os discípulos estavam vivendo, a entrega dolorosa da cruz e a ressurreição de Jesus era algo que não se tinha claro, não se sabia o momento e a hora exata, poderíamos dizer, sobretudo, na compreensão dos discípulos. Por mais que Jesus dissesse, por mais que Jesus falasse, eles ainda, de certa maneira, tinham essa dificuldade, sobretudo, de compreender. Então, Jesus apresenta duas realidades. A arca de Noé, onde o dilúvio varre tudo, afoga e submerge tudo, poderíamos assim dizer, e a experiência de Ló, que saindo às pressas de Sodoma, que está sendo então consumida por fogo e enxofre, há a experiência da esposa de Ló, que olha para trás e acaba se tornando estátua de sal. Então, o Senhor nos diz, e é importante nós entendermos isto, no dia em que estiver então acontecendo, no dia em que acontecer que o Filho do Homem for revelado, então quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, quem estiver no campo não volte para trás. E então São Lucas traz aqui, sobretudo, algo importante. Lembre-se da esposa, da mulher de Ló. Ou seja, de certa maneira, não ficar preocupado, sobretudo, com aquilo que possui ou querer voltar à vida passada. Então, seguir em frente. Quem procurar ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a vida vai conservá-la. E o Senhor continua então a dizer sobre esta realidade, aonde estão duas pessoas, sobretudo nos evangelhos, ou no Evangelho de São Mateus, o número 2 é importante porque designa o testemunho de duas pessoas para ser verdadeiro. Quando se coloca, ainda que Lucas não tenha talvez a mesma pretensão, podemos entender da seguinte maneira: quando se toma uma das duas pessoas, de certa maneira, não se tem como testemunhar, não se tem como dar testemunho preciso do que irá acontecer ou do que se realizará. Esta expectativa do que virá não se dá para mensurar, não se dá para se qualificar. E a conclusão do Evangelho, portanto, termina dizendo: onde estiver o cadáver, aí estará, se reunirá os abutres. Jesus então traz essa realidade, sobretudo, do corpo que atrai os abutres. Mas poderíamos então entender, sobretudo, a realidade da cruz, quando Jesus estiver se entregando por amor a cada um de nós, a grande multidão que vai então
alguns para condenar e um pequeno grupo que vai para chorar e ter o coração verdadeiramente dilacerado pela morte de nosso Divino Mestre, Jesus vai dizer que a atenção se volta para o cadáver, mas poderíamos sem medo algum dizer, o olhar se volta para aquele que se entregou, para aquele que se doou livremente, para aquele que num gesto absoluto de amor se entregou como vítima de expiação, como poderíamos dizer, pagamento de nossas dívidas, de nossa culpa, de nosso pecado. Portanto, como diz o autor do livro aos Hebreus, manter os olhos fixos em Jesus deve ser, na vida do cristão, uma necessidade constante. Peçamos, portanto, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e, por exemplo da vida de São Josafá, também possamos doar e entregar a vida por amor a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.